ensinando a aplicar efeitos de transição. Porque da forma como está a minha apresentação, tu quer ver um detalhe? Ó? Olha só como é que está a minha apresentação, deixa eu te mostrar aqui. Da forma como está concebida esta minha apresentação, eu tenho a passagem de cada slide, e quero que vocês observem isso, eu tenho a passagem de cada slide como sendo uma passagem simples. Quer ver? Ó? Eu vou iniciar minha apresentação aí, acompanha. Vamos fazer isso agora. Vamos iniciar minha apresentação. Olha lá, vou iniciar minha apresentação, aí veio o slide 1, depois o slide 2, depois o slide 3, e percebe que na passagem de um slide para outro, até finalizar a apresentação, é simplesmente uma passagem direta, sem nenhum efeito aplicado. Então eu gostaria de aplicar algum efeito que pudesse, nesta transição, nesta passagem de um slide para outro, eu queria algo mais, vamos dizer, animado, professor. Não queria algo tão estático. Eu quero que ele faça alguns efeitos de transição e a minha apresentação fique num visual mais legal também. Não só a parte do design. Bem, para isso, nós vamos ter que usar um recurso que aqui nós vamos chamar de transição de slides, que são os efeitos de transição. Como é que nós vamos encontrar os efeitos de transição? Vamos lá, nós temos aqui no PowerPoint 2010 uma guia, observa, eu estou ampliando, chamada transições. Quando o usuário clica nesta guia chamada transições, tu pode escolher um efeito de transição que vai ser aplicado na passagem de um slide para outro. E mais, além de tu escolher um efeito de transição, tu pode aplicar este mesmo efeito a todos os slides, se assim tu desejar. E ainda tem um outro ponto a ser destacado. Além de aplicar os efeitos de transição, que alteram a passagem de cada slide, tu também pode aplicar tempo de transição automático. De repente eu quero deixar 2, 3 segundos e automaticamente eu quero que ele faça a transição dos slides nesse tempo determinado. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro eu vou clicar, observa, aqui na guia transições. Depois de clicar na guia transições, então, eu vou escolher o tipo de transição que eu desejo para este slide ou para os slides da apresentação. Vamos escolher aqui uma transição bem legal. Ó. Eu vou clicar e vou escolher essa transição chamada colmeia. Escolhi transição colmeia. Observa ali. E agora eu vou clicar aqui na opção que diz aplicar a todos. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu escolher aplicar a todos, ele vai aplicar esse mesmo efeito de transição em todos os slides da minha apresentação. Também poderia determinar, como eu já te disse, um tempo de transição. Se eu determinar um tempo de transição, ele vai transitar de um slide para outro, vai fazer a passagem de um slide para outro naquele tempo determinado. Se eu definir 2 segundos, a cada 2 segundos ele pode fazer a transição dos meus slides. Embora eu também possa definir uma transição individual. 2 segundos para o primeiro slide, 5 segundos para o terceiro slide e assim por diante. Mas eu vou escolher aplicar esse efeito de transição colmeia para todos os slides da apresentação. Acompanha comigo, vamos clicar aqui onde diz aplicar a todos. Cliquei e agora vamos testar como ficou minha apresentação com esses efeitos de transição definidos. Vamos começar então? Acompanha aí na tela do teu computador, olha lá, ó. Vai vir o efeito colmeia. Veio o slide 1, agora eu vou para o slide 2, percebe que na transição para o slide 2, olha lá o efeito colmeia. Agora vamos para o slide 3, olha lá de novo, o efeito colmeia. Então agora, aquele efeito de transição, tu percebe que ele é aplicado na passagem de um slide para outro até a finalização da minha apresentação. Então, se ele sugerir na prova, é possível aplicar efeitos de transição em um slide da apresentação, mas é possível também aplicar efeitos de transição para todos os slides da apresentação de uma só vez? Posso. Posso escolher um efeito de transição e aplicar esse mesmo efeito de transição para os diversos slides da minha apresentação.